Fórmula 1. Corridas clássicas. Falando das corridas clássicas, as corridas que são votadas por vocês lá no nosso grupo do Facebook. Se você ainda não está, peça para entrar. Se você fazer uma solicitação, rapidamente você vai ser aceito. Estamos todos lá, muitos ligados, né? A gente chega as notificações, às vezes você vai aceitar alguém já aceitou antes, então está sendo muito, muito rápido, muito dinâmico isso. E você ajuda um monte de coisa, né? Tem os quadros no final do programa, ultrapassagem, decepção e tudo mais. Que, aliás, quem tá no ao vivo aí, que tá nos ouvindo, pode correr lá e votar ainda, porque a gente só fecha esses quadros no finalzinho do programa. E também tem as corridas clássicas. A gente vai entrar agora nas férias de verão da Fórmula 1, mas quando retornar, vai rolar uma votação novamente. E vocês podem ajudar e assistir também com a gente para relembrar esses momentos marcantes. E antes, né, de chamar vocês, eu já vou iniciar o quadro do Corridas Clássicas, já trazendo um e-mail aqui, Bárbara Franzin, para a gente já começar a repercutir em cima de mensagens recebidas pelos nossos ouvintes, começando com o Josué, que diz que foi o primeiro a mandar. O Josué mandou esse e-mail, acho que no sábado ainda. Que grandioso circuito, que dava sempre um show de corrida, uma grande recuperação do Barrichello, mais uma estratégia para lá de arriscada. Pode-se dizer que essa corrida mostrou a real capacidade do Barrichello na Fórmula 1, a qual a Ferrari, em vez de apostar nisso, desperdiçou um grande talento em pilotagem. Um ponto aqui que o Josué abordou, Bárbara, eu sempre fico em dúvida, né, de como você é a nossa caçulinha da turma aqui, eu sempre fico em dúvida, quando é que você começou a assistir essa corrida? Você já era da sua época de assistir corridas ou não? Você meio que foi a primeira vez que você assistiu essa corrida agora? Então, o problema não é nem ser a mais nova, né? O problema é não lembrar muito das coisas mesmo. Que acho que é a parte que me deixa mais embananada aí. Então, eu comecei a assistir Fórmula 1 depois da morte do Senna, quando minha família toda parou, né, de assistir automobilismo. Isso é muito engraçado. Mas em 2000, assim, nessa época, tinha muitos finais de semana que eu tinha compromissos e não conseguia assistir todas as provas. Então, mais ou menos em 2003, 2004, que eu realmente comecei a ver todas as provas, estava aí com uma agenda um pouquinho mais tranquila, mas não lembrava de tudo que tinha acontecido nessa corrida. Sei que foi histórico, sei que tivemos momentos, eu lembro do doido que invadiu a pista, até eu falei, nossa, foi nessa prova, é isso mesmo, mas para mim também foi muito legal, de novo, como eu falei no começo, de reassistir, porque a gente faz uma reflexão, né? A gente fica naqueles conceitos de, os anos 2000 não tinham corridas boas, 80 que era legal. E nesse quadro a gente está conseguindo provar muitas dessas coisas e até derrubar, né? Várias desses mitos que a gente já coloca à prova, né? Então a gente já viu corridas dos anos 80 que não aconteceu nada e no final teve uma última volta bem legal. Corridas dos anos 2000 como essa, que foram interessantes, assim, praticamente todo o seu tempo. Então esse quadro é muito legal por conta disso. E falando um pouquinho em cima do comentário do Josué, realmente uma estratégia para lá de arriscada do Barrichello. Eu fiquei refletindo muito se atualmente um piloto poderia ter, pisar mesmo e falar, não, quero continuar com esses pneus, não vou entrar nos boxes. O mais perto que a gente viu disso foi o Hamilton reclamando bastante, dizendo que não, mas eu quero seguir com a minha estratégia, por que você acha que eu tenho que fazer isso? E no final foi meio que um cala a boca e faz o que a gente está mandando. Então foi muito legal também por isso e realmente dele ter arriscado ficar aí com os pneus de piso seco até o final dessa corrida e que foi realmente, acho que foi uma prova onde ele mostrou, né, a capacidade, o valor e também a ousadia, né? Vamos colocar aqui, porque eu na semana passada eu ouvi muito uma frase aqui, que foi o profeta do acontecido? Tava
ouvindo Tá esse marcada termo essa várias frase. vezes. Tá marcada essa frase. Na Tá. sua cabeça ainda, né? Exato, exatamente. Não, e hoje ele é um gênio. E se ele, sei lá, acabasse rodando porque ele optou ficar com um pneu de pista seca, ia todo mundo apontar o dedo e criticar. Então é legal quando a gente vê que essas coisas funcionam, que às vezes sair um pouco do mesmo acaba trazendo um resultado interessante. E primeira vitória, né, gente? Foi muito legal acompanhar tudo. A gente tem muita coisa para falar, eu vou até guardar um pouquinho aqui, porque senão já gasto todo o meu comentário logo de cara. Fábio Campos, e que pista, hein? Olha, Raposo, eu assisti essa corrida pensando muito nessa questão do... O quanto a Fórmula 1 hoje mudou em relação a 2000, claro que mudou muito, mas o que a Fórmula 1 ganhou em relação a 2000 e o que a Fórmula 1 perdeu em relação à temporada do ano 2000. Aliás, eu gostaria até de discordar da Bárbara, eu acho que a gente não pode pontuar uma época por corridas específicas, a gente tem que lembrar que nesse quadro a gente assiste corridas justamente com conotações históricas, com acontecimentos marcantes. Eu continuo dizendo que os anos 2000 não foram bons, e claro que tem corridas boas, as pessoas não podem levar isso a 8 ou 80. Mas no dia que a gente fizer uma temporada histórica, talvez, e reassistir uma temporada, a gente vai poder analisar melhor. Mas é um grande risco que a gente tem de analisar uma corrida e achar que cai por terra toda a análise de uma década. Eu acho que não, a gente está assistindo aqui corridas pontuais, corridas boas e ruins tiveram em todas as épocas, tanto que eu fiquei justamente assistindo essa corrida com essa ponderação, né, de o que a Fórmula 1 hoje é melhor e o que ela é pior. Será que ela melhorou? Será que ela está muito igual ao 2000? Eu até acho, como eu acabei de dizer, que mudou muita coisa. Mas será que num cômputo geral ganhamos mais ou perdemos mais? São respostas para a gente tentar desvendar aqui agora durante esse bloco. A pista impressiona, porque se eu fiquei muito impressionado com Silverstone, né, do quadro histórico antigo, essa impressionou ainda mais, né, porque era uma coisa absurda, né, era uma pista de absoluto pé embaixo, era uma pista com muita capacidade de recuperação, que foi o que o Barrichello fez, não só ele, como o Frentzen, vinha fazendo uma corrida tão boa quanto a dele, né, até mais em termos de ultrapassagens, até maior do que a dele. Já estão pintando comentários aqui contra o Hermann Tilke no chat. O Hermann Tilke não tem culpa nenhuma, ele foi contratado para fazer um trabalho, né? Não foi ele que acordou um dia e falou, olha, eu vou pegar aquela Hockenheim e vou... Não, decidiram fazer aquilo, ele foi apenas a ferramenta para arrumar o que quiseram arrumar, e aliás, na minha opinião, até arrumou bem, porque não é um circuito horrível, embora não se compare com o circuito que era. Só que uma coisa a gente perdeu em relação a 2000, né? Que essa pista hoje talvez não coubesse na Fórmula 1 atual, né? Porque seria um festival de DRS nessa pista, que talvez a grande beleza dela não pudesse ser usada, como aconteceu nessa prova, várias ultrapassagens difíceis, né? De um carro pegar o vácuo do outro. É uma ultrapassagem pura e clássica mesmo, né? O carro vem, pega o vácuo, coloca de lado, sofre a perda do vácuo, ou seja, perde um pouco do impulso, e eles vão decidir a freada. Isso era o bonito de Hockenheim, que não acontece nem em Monza, hoje em dia, né? Que era a ultrapassagem a mais, o que os ingleses chamam de textbook, né? A mais do manual de ultrapassagens mesmo, no sentido de que era difícil, não quer dizer que era fácil, ela tinha a sua dificuldade, porque normalmente um carro, a gente tem um momento nessa prova em que a Ferrari tira de lado na Jaguar e a Jaguar vai embora. Na hora que a Ferrari perde o vácuo, ela não consegue ganhar um impulso para ultrapassar. Uma pista dessa em 2016 talvez não fosse mais legal, porque o carro ia abrir a asa e quando chegasse na suposta freada, o carro da frente já teria aberto 3, 4 carros de vantagem para o outro. Então é a reflexão, né, de que o que a gente ganhou, o que a gente perdeu. A pista é sensacional, dá saudade, foi o grande gancho da campanha para a votação, mais do que a vitória do Barrichello, a gente queria ver essa pista e matamos a nossa vontade. É uma pena pensar que talvez hoje em dia ela não tivesse o mesmo efeito, talvez certamente, diria o outro, ela já não tivesse o mesmo efeito, porque as ultrapassagens já não acontecem mais da mesma maneira. E só te respondendo, Campos, eu concordo com você na questão de tem corridas boas e corridas ruins, mas eu acho que a nossa tendência sempre é generalizar, né? Então, passou o ano 2000, nossa, foi uma temporada horrível, imagina, só dava Schumacher naquela época, né? Anos 2000, nossa, nem consigo mais assistir. E às vezes você
pegando uma ou outra corrida, você fala, não, peraí, não foi tão ruim assim. Olha, teve uma corrida legal, teve emoção, disputa. Então, pô, será que às vezes a gente não fica com aquilo tão gravado que, voltando um pouquinho e às vezes parando para reassistir, né? Eu sei que tem ouvintes que estavam nesse plano aí de reassistir temporadas completas, a gente consegue, né, mudar um pouco aí esse conceito que a gente tem enraizado. Então, falei mais nesse sentido, claro que tem corridas que não tem como mesmo, é um domínio enorme aí nessa época de Ferrari e Schumacher, mas só para esclarecer esse ponto. Não, a gente sempre tenta pegar, eu pelo menos, eu não posso, aí eu já não sei se eu posso falar por todos nós, né? É pegar o contexto geral. Eu acho que, Bárbara, se a gente for pensar ano a ano, né? 2000 tem essa corrida que foi muito boa, né? Tem um grande prêmio até do Brasil, que eu me lembro muito bem do grande prêmio do Brasil em 2000, foi uma corrida também movimentada, me lembro, uma imagem que não sai da minha retina, é o Barrichello rasgando a reta ali, dividindo com a McLaren na reta oposta, naquele que era o primeiro ano do Barrichello, era quase a estreia dele na Ferrari, né? Era a segunda corrida do ano, se eu não me engano. Então você tem 2000, você pega uma ou duas, se a gente for para 2001, né, a gente vai achar o quê de corrida boa? Talvez até o próprio Grande Prêmio da Alemanha, um Grande Prêmio do Canadá, enfim, 2003, o Grande Prêmio da Inglaterra, que já foi corrida histórica que a gente já reviu aqui, também vitória de Rubens Barrichello. Se a gente for parar ano a ano, é claro que a gente vai achar coisas boas, né, em praticamente todos os anos. Talvez 2002 seja difícil, mas talvez a gente vai achar. Só que a gente acha uma ou duas. Isso é que é importante, eu acho, deixar pro ouvinte, quem dera não fosse, né? E até é uma prova de evolução. Hoje em dia, o número de corridas boas, na minha opinião, é maior, está sendo ligeiramente maior, ainda longe do ideal, mas ligeiramente maior do que a gente tinha no começo dos anos 2000. É um fator até positivo, mas as duas décadas, né? 2000 a 2010 e 2010 até os dias atuais, falta muita coisa em termos de Fórmula 1, em termos de ultrapassagens. Ainda há que se evoluir nos tempos atuais para se chegar num nível, para deixar 2000 para trás, para a gente não ter mais nem dúvida. E, Thiago Rosa, já que a gente esbarrou, né, na pista de Hockenheim, que eu acho que é um dos grandes chamarizes dessa corrida clássica, além da vitória do Barrichello, com certeza, tem um e-mail aqui do JF falando sobre a pista, com uma pergunta, inclusive, queria que você respondesse. Abre aspas para o JF. Acho que foi a 6ª ou a 7ª vez que eu vi essa corrida. Sensacional. Com ultrapassagens, acidentes, estratégias variadas e tudo mais. Antes que digam que Hockenheim era melhor antes do que hoje e que hoje é ruim, lembra-se que a floresta agradece por não ser mais cortada ao meio. É o nosso professor, né? Sempre pensando no verde. Professor, né? Desculpa, professor JF, mas a floresta já estava lá, já tinha sido cortada desde a década de 60. Não é aquelas árvores que estão no lugar das retas, elas não fazem tanta diferença assim. E se a gente for pensar assim, a gente não faz mais pista em lugar nenhum. Se a gente for a Hungria, o Grande Prêmio da Hungria, ele é cercado de árvores ali na parte interna do circuito. As árvores já tinham dado licença, o Leandro JF. Se a gente for cortar a pista pensando na árvore, vamos virar ambientalistas ao invés de analistas de automobilismo, né? Eu estava só aguardando o comentário de vocês nesse ponto do e-mail dele. As árvores somos nós. Sobre a corrida, bem legal ver a recuperação das posições pelo Barrichello, mas as McLaren tinham um ritmo bem inferior ao da Ferrari. Acho que o bom desempenho da Aeros pode deixar muita gente assustada, assim como o Williams quase sumida. Um fato sobre essa corrida, primeira vez que o Burt na cabine de transmissão, enquanto ainda era piloto de teste da Jaguar, e ele mandou bem, foi bem informativo. Pergunta, 2 pontos. Todos destacam que as pistas do Tilke são retas gigantes, com curvas fechadas nas pontas ou chicanes. Mas a Hockenheim antiga não era exatamente isso, Thiago Rosa? Olha, não vejo dessa maneira. Hockenheim, aliás, é um circuito bem particular em relação a qualquer outro circuito no mundo, como o Fábio Campos já mencionou, né? Um circuito de uma enorme extensão. Basicamente, ele era cortado nesse modelo por 4 chinquenes, sendo que a última, na verdade, não era uma chinquene, era o trecho do estádio, só que um trecho do estádio depois de uma reta mais longa do que a atual, sem aquele trecho já mencionado em podcasts anteriores, onde fica a arquibancada da Mercedes, né? Mas é bem diferente, isso eu acho que não tem nem comparação, e assim,
Eu também, de certa maneira, concordo hoje em dia. No início, eu achava que o trabalho do tio que poderia influenciar, mas ficar com essa ideia que o engenheiro que constrói a pista, que tem o poder de alterar ou fazer corridas diferentes por conta do traçado que ele propõe, é realmente muito vago, é realmente não analisar aquilo que importa. Carros na pista, os pilotos de cada época, as evoluções tecnológicas que aconteceram, enfim. Acho que isso é mais importante. Mas, assim, eu acho completamente diferente o circuito. E antes de passar para o Fábio Campos falar aqui, que ele já pediu a palavra, Fábio Campos, nunca despreze o verde. Nunca. Tá? Não tem ninguém desprezando verde. Você falou que árvores. Você falou que Eu falei que árvores. Diga, complete. Você falou que árvores não vão fazer falta. Se nós começarmos a pensar assim, daqui a pouco nós vamos gerar uma grande China. Eu não sei se eu disse essa frase. Realmente não me lembro de ter usado a palavra vão fazer falta. Se eu coloquei, eu disse as árvores já tinham dado licença. Ainda fui gentil com as árvores. E ambientalistas são essenciais para a gente poder, assim como as pessoas que fazem podcast são essenciais para poder pensar a respeito sobre ambientalismo. Rosa, eu sou contra destruir um autódromo para deixar crescer árvore. Me desculpe, mas eu sou e serei contra sempre. A árvore tem muito espaço para crescer. Você não destrói autódromo nem para deixar crescer árvore e você não destrói autódromo nem para construir Vila Olímpica. Você destruir autódromo porque você tem outros interesses. Eu acho que vamos destruir o autódromo por causa primeiro que não foi por isso que o autódromo foi destruído. O autódromo foi destruído por uma série de interesses, até por questão de televisão, né? As voltas muito longas que eles não conseguiam reproduzir publicidade como reproduzem outras pistas, até isso, né? Exatamente. A pista tinha resistido a impactos muito maiores, né? O Jim Clark morreu lá, né? O Jim Clark morreu em Hockenheim. Se um piloto morre numa pista hoje, a pista é cortada ao meio. Eu não sei como é que não aconteceu com o Suzuka ainda, né? Mas a impressão que eu tenho é que se um piloto morre numa pista de retas hoje, numa Monza, hoje, que é uma pista que já matou muita gente, né? Se o piloto morre em Monza hoje, eu tenho medo de Monza sair até do calendário, porque já até querem tirar, né? Parece que alguns terem vontade de tirar Monza do calendário, enfim. Mas ela sobreviveu a esses fatores muito fortes, como a morte do Jim Clark, por exemplo. E a pista continuou por muitos anos, né? E perdeu a sua essência por uma decisão. Veja o que a gente perdeu. O ouvinte teve a oportunidade de assistir esse final de semana. O que se perdeu é uma pista que é absolutamente incomparável com a pista de hoje. Era muito melhor, você tinha muito mais, né, a pureza do automobilismo, né? Você vê o som do carro, né? Você vê o som, é uma idiosincrasia inexplicável. Você ouve o som do carro nas câmeras on-board, né? De uma estridência, porque isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Muita gente não teve a oportunidade de vivenciar isso, mas o som de um carro de Fórmula 1 numa pista absolutamente cercada por árvores é completamente diferente do som da Fórmula 1 numa pista cercada por concreto e asfalto, né? O carro de Fórmula 1, ele por causa da árvore mesmo, da madeira, né? Do conteúdo das árvores, a propagação do som é completamente diferente, né? Como num quarto de uma casa, num ambiente de uma casa, em que quando você tira os móveis, você nota a diferença no som, tamanho o impacto de absorção da madeira que normalmente faz isso. Então a Fórmula 1 tinha isso também, né? Eu imagino as pessoas que sentavam ali, né? Tinha algumas arquibancadas lá na parte de dentro do circuito, né? Que experiência sensacional que elas deviam ter, enfim, até em termos sonoros, porque a Fórmula 1 nessa época era V10, né? Era um motor que urrava. Eu acho que a melhor expressão que eu posso usar é essa, o motor urrava na reta enfim, então essa é a questão. Agora, vamos destruir essa pista por causa das árvores. Me desculpa, cara, eu acho que não justifica. Se chegar a um ponto de não vamos construir uma pista por causa de árvores, é uma coisa. Destruir uma pista por causa de árvores, nem se tivesse sido esse o motivo, eu não seria a favor. Existe outra maneira de replantar, enfim, de se ajudar o meio ambiente do que destruir uma pista. Não, eu sou da mesma forma que eu me posiciono de uma forma meio polêmica com relação à segurança, com relação ao verde, eu tô com você, Fábio Campos. Banniman, até pergunta, grande Banniman, parabéns pro Ricardo Banniman, que fez aniversário essa semana, já dei os parabéns para ele, mas agora dou de público. Ele pergunta aqui se o som desses novos motores fazem diferença em Spa.
pouquíssima. Isso que eu estou falando é da geração de quando a Fórmula 1, geração não, né? Porque senão daqui a pouco vão falar que a gente falar de som, a gente é saudosista. A versão Mas da de certa maneira Campos, você tem que assumir isso. Gostar de som ou não gostar de som não tem a ver com período. Gostar de som ou não gostar do som do carro de Fórmula 1 é uma característica das corridas, né? Claro, foram construídas baseadas na história, mas não é a Fórmula 1 tendo som ou não, ela não deixa de ser moderna, ou deixa de ser, ou volta para o passado porque ela tem som. Carro de Fórmula 1 tem som no passado, no presente, infelizmente não tem no presente agora, não vai ter no futuro, ao que parece. Mas é completamente diferente, para responder a pergunta do Banniman. Hoje em dia não, hoje em dia você não faz a menor, você não nota o som de uma certa distância. Enfim, eu me lembro, eu já contei isso aqui, depois da corrida de Spa de 2012, né, que houve um momento que eu jamais vou me esquecer na minha vida, que foi o Button foi sozinho para a pista no Q3, se não me engano, e eu consegui ouvir a volta dele inteira. Você escutar a volta de um piloto sumindo numa floresta e o motor chegando perto de você. E eu estava, inclusive, na Al Rouge, que é a parte de baixo da pista, né? Então o carro está acima de você, o som está acima de você, as árvores estão acima de você. É uma coisa absolutamente inesquecível de arrepiar, você ouvir a volta. Hoje em dia o carro está, né, a 20 metros de você, é capaz de você não escutar o barulho do carro. Isso para mim é uma perda, mas enfim, há quem não concorde. Eu só queria complementar, Raposo, antes de você continuar, que a gente não teria esse tipo de discussão, e até não querendo desfazer da sua pergunta, tá, Banniman, que está aí no chat, mas se a Fórmula 1 estivesse num nível, por exemplo, de uma prova de Nürburgring no FIA WEC, porque lá no WEC o som é completamente diferente. Exatamente, sons à parte, continuando aqui, pegando um e-mail de Ricardo Banniman. Esse cara tá parecendo demais hoje. Em todas esse cara, hein? Impressionante. Ele começa aqui com uma pergunta para Thiago Raposo. Olha que heresia perguntar pro âncora. Essa eu quero ver. O que achou, o que o Schumacher fez na largada com o Fisichella foi normal, Thiago Raposo? Será que ele quis descontar a fechada que recebeu do Coulter? Se fosse hoje em dia, esse acidente seria motivo para safety car ao invés de amarela localizada. Olha, eu achei que acidentes de largada, se você reparar bem, eu costumo aliviar bastante. Eu acho que o Bottas e o Hamilton esse ano, eu já comentei sobre ele, aquela do Kvyat com o Vettel também, e entre outros. É um momento de tensão muito grande, né? O piloto tentando buscar seu espaço, os 22 carros ali separados por 1 ou 2 segundos, todo mundo muito junto, chegando muito rápido numa freada, e cada um tem o seu ponto de freada, cada um sente o pneu, né, frio ali, e o freio. Então é um momento, eu acho que às vezes acontecem essas coisas. Eu acho que o Schumacher tentou buscar o espaço dele. Na câmera de cima parece muito uma culpa do Schumacher, mas na câmera on-board do Fisichella já não fiquei com essa impressão, né? Porque o Schumacher já conseguia, entrou na frente do Fisichella e o Fisichella tinha espaço ali para segurar o carro, mas aí no momento de freada dos dois acabaram errando. Então acidentes de largada eu coloco muito assim, eu tiro muito, a não ser quando é muito escandaloso assim, mas como esse aí, como os outros que eu citei, eu tiro muito das contas dos pilotos aí. Eu acho que o cenário, a situação em si acaba levando a esse acidente. Alguns dos meus companheiros de mesa querem discordar ou complementar essa resposta? Eu concordo com a sua análise, inclusive da questão da câmera do Fisichella, embora eu tenha ficado me perguntando, a câmera do Fisichella, ela sempre foi ao ar em câmera lenta, né? Então é diferente a gente fazer análise em câmera lenta. Mas essa minha opinião mudou um pouco. Eu tinha gravado na memória que era culpa do Schumacher e agora eu tô mais com você. Eu acho que não é uma culpa. Se você for muito... O pessoal da transmissão da TV inglesa também culpou o Schumacher, mas eu ainda acho que é no mínimo 50-50 ali, porque o Fisichella talvez tenha realmente tido tempo de... Opa, peraí, este carro vermelho está se posicionando à minha frente. Por mais que isso dure 1 milésimo de segundo, talvez. Mas ele viu, deu para ver. Não foi o cara que veio de lado e empurrou. Rever essa corrida me deu um pouco mais de uma diferenciação na análise dessa largada. E eu queria adicionar também que, de certa maneira, largadas em Hockenheim sempre tem esse quê de expectativa, porque a primeira curva é uma perna muito rápida à direita e depois já vem a reta. Claro, nesse ano nós estamos falando de uma reta muito maior do que a reta atual
que nós iremos ver em 2016. Mas em termos de primeira curva não muda nada, né? Ela é um pouquinho mais aberta, o raio dela aumentou um pouquinho, mas é quase a mesma coisa. E não tem brita que tinha, né? Exatamente. E aí, de certa maneira, ali o risco o risco é sempre grande naquela primeira curva, que é uma curva rápida, né? Uma curva que o piloto, qualquer coisa que tem que fazer ali, tem que ser muito arrojado, muito dinâmico, enfim. Nós vamos ver isso em... Que bom que tem risco, né, Rosa? Tem algumas que são menos arriscadas para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você tem um motor canhão do que essa na Alemanha, né, mais curta, reta, enfim. Você pode medir, assim, variar o risco de uma para outra. Eu acho que nessa o risco era bem grande de acontecer, tanto que acontece várias vezes, né? Não é só força de expressão, assim como a reta de Spa acontece várias vezes, problemas na largada, enfim. Segue o jogo. Seguindo o jogo, Bárbara Franzin com o e-mail do Banniman, tá certo que o Rubens fez uma corrida espetacular, mas pelo menos na transmissão nacional só se falou dele. Um pachequismo até maior do que temos hoje. Além de nunca ter deixado de lado a ideia de que ele substituiria naturalmente o Senna, essa euforia da Globo também estragou a imagem dele? Particularmente, eu acho que os melhores pilotos do mundo, o Ash é um dos melhores pilotos do mundo, mas infelizmente pegou o segundo melhor piloto da história no seu caminho. Banniman. Mas aí, Bárbara, a Globo tem alguma influência aí na carreira do Rubinho? Então, eu li o comentário do Banniman e até fiquei refletindo sobre esse assunto, porque era uma época diferente, onde realmente eles estavam procurando um substituto para o Senna. Quem vai ser o próximo, né? Porque a gente acabou ficando um pouco mal acostumado, né? Fittipaldi, Piquet, Senna. Aí, de repente, teve essa interrupção com a morte do Senna. E agora? O que vai acontecer? E no começo da carreira, o Rubinho meio que abraçou essa ideia, né? Ele não disse que, imagina, eu sou o Rubens Barrichello e tal. Ele, talvez por uma imaturidade, ele meio que pegou esse peso para ele. Eu acho que por isso que eles batiam tanto nessa tecla de vai ser o próximo Senna, olha ali a vitória, né? Eles forçaram muito durante a transmissão, né? 7 anos sem ouvir esse tema da vitória, todo mundo assim, Burt chorando na cabine, né? Então, foi uma coisa, assim, um tanto quanto inusitada, mas eu acho, sim, que tinha esse peso, essa pressão toda dele ser um novo Senna, que infelizmente a gente viu. Não infelizmente, né? São pilotos diferentes, não tem como comparar um com o outro, não tem que ser o novo nada, tem que ser Rubens Barrichello ponto final, mas eu acredito que por isso o Banniman que acabou ficando esses comentários excessivos. Hoje eu acho que já rola um pouco de conformismo. A gente tem 2 pilotos no grid que não tem tantas chances. Quando o Massa começou, ele não quis saber muito desse discurso de novo Senna. E já são, né, mais de 20 anos, então acho que agora as pessoas estão conseguindo desvincular um pouco as coisas, não focar tanto nisso. Mas é uma análise bem interessante a sua. E só respondendo o que ele perguntou em cima, né, falando do acidente da largada, se seria motivo para safety car ao invés da amarela, eu acho que a gente teria um virtual safety car, que é essa inovação aí, né, que a gente tem hoje em dia, que o Fábio Campos tanto gosta. Eu sei que ele adora ver o virtual safety car na pista, é muito emocionante. Então, ver o virtual safety car é engraçado ver também. Ver o virtual, né, ver a situação, VSC na pista. Mas falando sobre o Barrichello, eu acredito que é mais isso mesmo, viu? Que eles realmente precisavam de alguém para estar no lugar do Senna. Só te chamando, Rosa, pro assunto, mais um tópico aqui que eu peguei no nosso chat, muito legal do Judson, que eu concordo com o Judson. O pessoal reclama, mas vitória de brasileiro, sem tema da vitória e com o Galvão, não é a mesma coisa. Sem o Galvão não é a mesma coisa. Então você, Fábio, Thiago Rosa. Não, olha, assim, o show, o espetáculo que a Globo fez quando os brasileiros ganhavam corrida, ainda faz, né? Mas é que já faz tempo que... Faz? Ainda faz, mas já faz tempo que um brasileiro não ganha corrida e, portanto, faz tempo que nós não vemos esse tipo de festa. É uma marca, algo que marcou gerações. Enfim, eles
criaram uma tradição. Isso não me incomoda tanto. O que me incomoda, isso vale não só para o automobilismo, mas marca bastante por conta desse resultado do Barrichello, é a questão de o Brasil não ter uma cultura esportiva adequada, uma cultura de valorizar o esporte como um todo. A gente valoriza ícones, nós valorizamos quem se sobressai, nós não valorizamos o pé de obra, aquele que trabalha duro ali e que aparece pouco, só aquele que sobe no lugar mais alto do pódio e assim, valoriza, dá tudo para ele, mas logo tira, né? Diferente, por exemplo, de uma cultura esportiva dos Estados Unidos, que vende o espetáculo, claro, buscando sempre estar no topo. Também valoriza muito aquele que vence, valoriza até mais que o brasileiro, mas ele valoriza numa proporção muito maior a cultura esportiva que ele tem. E essa vitória do Barrichello é um pouco representativa nesse sentido. A falta de um ícone desde o Senna, essa visão que a Babi falou que é já consolidada do Rubinho, ter assumido ele a responsabilidade de construir uma imagem de um outro piloto vencedor na Fórmula 1 que não foi benéfica para o próprio Rubinho vender ao longo da sua carreira, por mais que ele tenha sido um bom piloto, mas não foi e nunca seria esse piloto que era o Ayrton Senna, foi extremamente prejudicial. E é extremamente prejudicial num local, num país, onde as pessoas, por uma série de motivos, não dão este valor. Darias, talvez tivesse uma estrutura aqui para poder fazer que o automobilismo seja um negócio lucrativo, um negócio onde as pessoas honestas que estivessem trabalhando no meio, onde as TVs fizessem o que elas fazem ao redor do mundo, que são coberturas informativas e não aquela cobertura do jornalismo parça que infestou o Brasil nos últimos anos, do amigo, né, do jornalista que coloca o braço no ombro do esportista e fala, e aí, tudo bem? E fala, qual que é a sua sensação depois da vitória? Pô, bicho, como diria nosso Fábio Campos, é mais do que isso, tem que se pensar mais, tem que sempre se pensar mais. E desde aquela época, com essa falta de cultivo, de uma maturidade esportiva, surge situações como essa. A falta vamos dizer, do Rubinho ter tido oportunidade, foi um pouco disso também. Enfim, se fôssemos tratar somente da questão cultura esportiva, nós poderíamos ir para um longo debate que pudesse entrar até em outras questões relevantes dos dias de hoje, de esporte a motor no Brasil. Mas só esse da vitória do Barrichello já dá uma ideia do porquê que o esporte não é tão valorizado, que ele vamos dizer, um brilho momentâneo. É o sol batendo de manhã na sua janela. É lindo, é maravilhoso, a pessoa adora, mas na hora do almoço já esquece, já começa a reclamar que o sol está muito quente. Raposo, eu vou pedir para você reler o e-mail da maneira que você entregou a mensagem para a Bárbara, porque eu fiquei prestando atenção aqui no comentário dos dois e acabei me descolando um pouco do e-mail, mas eu quero arrematar todos os três. Então, se for possível, eu gostaria que você, sem querer te atrapalhar e já te atrapalhando. Em resumo, você não prestou atenção. Não, eu prestei atenção. Eu quero pegar a frase, duas frases específicas, que eu quero ter certeza de que eu as interpretei corretamente. Abre aspas. Tá certo que o Rubens fez uma corrida espetacular, mas pelo menos na transmissão nacional só se falou dele, num pachequismo até maior do que temos hoje. Além de nunca ter deixado de lado a ideia de que ele substituiria naturalmente o Senna, essa euforia da Globo também estragou a imagem dele? Particularmente, acho que é um dos melhores pilotos do mundo,
mas infelizmente pegou o melhor piloto da história no seu caminho. Não, peraí, corrija essa parte final. Pegou o segundo melhor piloto da história, foi isso que Ricardo Banniman disse. Como eu queria ter um poder de multar o microfone dos participantes e eu liberar só a hora que eu chamar essa pessoa. Isso O chama dia que isso censura, acontecer, hein? ouvinte, será o dia da minha demissão desse programa. Porque você acaba de ver o impulso ditador. Você vê que não é só na Turquia. O impulso ditador, ele floresce nas pessoas. De repente você percebe, ouvinte. Então fique sabendo, no dia que chegar esse dia, vai ser o dia que eu não estarei mais aqui. Se você Esse tiver é o dúvidas de Thiago Raposo, né? Tá aí. Thiago Raposo Erdogan. Vamos lá, eu peguei já a mensagem, enfim, as duas frases que eu queria, exatamente essas. Primeiro, eu não julgo o pachequismo só se falar do piloto. Tudo bem, é um mau jornalismo, então é um mau jornalismo no sentido de que não é o jornalismo perfeito. Você só falar do piloto, desde que você leve informações precisas, um acompanhamento de prova legal, que às vezes a TV não mostra, e você acompanha o piloto, enfim. Eu citei aqui alguns dias atrás, não me lembro qual, não vou me lembrar, de assistir uma corrida do quadro Corridas Históricas, clássicas, enfim, não sei mais como é que é o nome do quadro, em que eu assisti na TV espanhola, acho que foi o Canadá, né, em que só se falou do Alonso, né, durante a transmissão. Não é o ideal, claro que não é, mas o pachequismo para mim é aquele que cega das informações, né, que deturpa, que tenta tirar vantagem, como aconteceu num grande prêmio da Hungria há 2 anos, se não me engano, né, de tentar se camuflar a verdade para não se diminuir um piloto brasileiro. Dito isso, gostaria de dizer que eu acho que se criou um conceito, e essa é a frase que eu queria pegar, de que a Globo destruiu a carreira do Barrichello. De que a Globo, com a questão da... Para mim, isso virou um conceito absolutamente enraizado na cabeça das pessoas. Do qual eu discordo. Por mais que a televisão faça campanhas indevidas, coloque o piloto num cartaz, faça propaganda com o nome do piloto, coloque o nome do piloto na capa da revista, seja a televisão, enfim, seja qualquer meio de comunicação, o piloto de Fórmula 1 que deixa se abalar por isso, para mim, é o culpado. O piloto de Fórmula 1 tem que saber se blindar desse tipo de coisa. Se o Barrichello quis vestir essa carapuça, o erro é dele. Na televisão ela pode tentar, ela é manipuladora, ela vai pro lado do lucro, ela vai tentar pegar ainda mais essa televisão que todo mundo já conhece, que tenta, né, fabricar ídolos, né, adora fazer isso. O piloto não pode deixar. O piloto que chega à Fórmula 1, que não consegue render porque brigou com a mulher, porque a televisão está fazendo muita propaganda, esse piloto não tem cabeça para ser piloto de Fórmula 1. Obrigado, passar bem. Entendeu? E o Barrichello, um dos seus grandes defeitos foi a sua cabeça. Foi justamente não saber dar entrevistas, não saber se colocar diante da Ferrari, não saber rasgar o contrato na hora que poderia, não saber dizer não e ver o que ia acontecer em certas situações, né? Se não em 2002, talvez em 2001. Né? Então o Barrichello, ele foi sugado por isso. Ele tentou, ele correu o Grande Prêmio do Brasil de 95 com o capacete do Senna. Né? O capacete dele foi o capacete do Senna. Então ele quis vestir isso. Ele quis vestir. A culpa não é da televisão. A televisão deixa ela fazer o que ela quiser. Se o piloto tiver uma blindagem, que o Felipe Massa tem, o Felipe Massa tem essa blindagem, ele se blinda disso. Ele não deixa a puxação de saco, me desculpe o termo, não deixa isso chegar até ele. Né? O Barrichello não tinha. Então culpar a TV Globo, não tem ninguém aqui neste programa que seja mais contra os princípios editoriais desse canal do que eu. Mas dizer que eles são os responsáveis por um fracasso de carreira do Barrichello, eu acho que esse tópico é o mais válido do quadro hoje, porque a gente está cobrindo aqui a maior atuação, talvez, da vida do Barrichello, uma atuação absolutamente digna, uma atuação precisa, uma atuação belíssima, mas rara. Né? A gente é aquilo, a gente não pode deixar uma corrida influenciar uma carreira, ou influenciar a percepção de um ano inteiro. Né? O Barrichello, ele conseguia ser genial, mas raramente. A maioria das corridas do Barrichello era no padrão médio. Né? Era o cara que não conseguia trazer a Ferrari em muitas das corridas, em muitas. Tanto que não ganhou corrida em 2001, quando o carro era muito melhor do que o carro do ano 2000. Então o Barrichello tem os defeitos dele, tem as qualidades dele, que a gente pode entrar aqui agora, se os membros da mesa assim quiserem, mas dizer que a televisão acabou com a carreira dele é porque ele se deixou acabar. Eu repito, a gente já viu o piloto brasileiro chegar na Fórmula 1, tá divorciando da esposa, não andou nada. Abraço, meu amigo, vai correr de Stock Car. Né? Vai correr de Stock Car. Né? O piloto na Fórmula 1 tem que ter essa força mental, que muitos dos brasileiros, inclusive nessa prova, não só o Barrichello,
não demonstraram. Podemos entrar nas qualidades do Barrichello, mas Ricardo Banniman estava danadinho essa semana. Tem mais perguntas dele aqui que esbarra nisso agora. A gente pode voltar, mas quero que Bárbara Franzin comece respondendo. Abre aspas. Isso faz perguntar. Para o brasileiro torcedor, era melhor ter um segundo piloto em uma equipe de ponta, mas com esses excessos midiáticos, ou ter um piloto número 1 em uma equipe pequena? O que é melhor para nós que queremos ver o esporte valorizado nacionalmente, Bárbara Franzin? Eita, sinuca de bico, hein? Bom, a minha resposta... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Faz a gente pensar, né, Babi? Sim, porque a resposta que o que é melhor para nós que queremos ver o esporte valorizado nacionalmente é muito fácil, mas eu não concordo. Tem que ter um brasileiro ganhando, a qualquer custo. E não só no automobilismo, a gente vê isso em diversos esportes. Então, quais que se popularizaram nos últimos anos? Maior exemplo, MMA. Ai, Anderson Silva, isso, aquilo, cara é demais. Nossa, ó, tô treinando aqui, veio a Arena pro Brasil, todo mundo lotou. O cara foi pego no doping, caiu. Ó, o cara é um lixo, nossa. Não dá mais para torcer para ele. E vieram outros que o substituíram e estão ganhando também. Então, o esporte continua um pouco em alta. Então, eu acho que para o automobilismo realmente voltar a ter destaque, tem que ter um piloto, não importa se ele vai ser o segundo ou o primeiro. O que importa é que ele ganhe. Então, ele vai ter que ganhar, ele vai ter que jogar o carro para cima do companheiro ou de quem quer que seja para ele se impor e falar, ó, sou brasileiro, aqui não vai passar. Que é isso que a maioria da população, que não somos nós, que continuamos assistindo automobilismo, independente de ter um brasileiro na frente, do que está acontecendo com eles, né? Que é isso, infelizmente, que o público daqui quer ver. Algumas vezes, bem raras, pessoas que não assistem corridas me perguntam, tipo, eu estava vendo ali no final de semana, quanto que isso acontecia antes, que tinha um piloto que ainda se destacava, e quanto isso acontece agora? Quase nunca, né, gente? É muito difícil, só se aquela pessoa também realmente gosta de corrida. Mas eu acho que a primeira parte da sua pergunta, Banniman, se para brasileiro torcedor é melhor ter um segundo em uma equipe de ponta e ter um número 1 numa equipe pequena, eu acho que para o brasileiro torcedor ele tem que ganhar. Se é o Barrichello que conseguiu 5 vitórias em cima do Schumacher sendo segundo piloto, ótimo. Se é um Felipe Massa que, sei lá, tem carta branca na Williams e consegue ganhar 5 corridas em cima do Bottas, tem que ganhar. É isso, é o ponto final. O brasileiro gosta de quem ganha, não gosta do segundo lugar. Esse é o nosso problema e, infelizmente, assim, espero que vocês tenham uma luz, porque eu não vejo nenhuma saída para isso. Isso aí, a pergunta do Banniman é legal, é interessante, porque faz a gente refletir. E é isso que a Bárbara falou, eu assino embaixo. Aí agora sim eu coloco a culpa da televisão. Aí sim, porque a televisão ela não pode influenciar o piloto, mas ela influencia as milhões de pessoas que a assistem, né? Tudo, esse negócio do tio, que pra mim é uma coisa, pra mim, absolutamente jogada no ventilador pelo narrador. E as pessoas compraram isso pra justificar anos e anos de corridas ruins da Fórmula 1. Vou jogar a culpa no arquiteto que projeta a pista. Todo mundo comprou, abraçou a ideia. Desculpem, mas eu acho que essa pra mim é de onde nasceu tudo isso. O que eu acho, Banniman, se a sua pergunta seria melhor o primeiro piloto numa equipe grande, numa equipe pequena, ou o segundo piloto numa equipe grande? Você falou para analisar da perspectiva do torcedor, né? Eu não costumo conseguir analisar, eu não tenho como critério de análise o que é melhor pro país, né? Eu não costumo analisar nada com a bandeira brasileira em cima da minha cabeça. Eu acho que o piloto tem que decidir o que é melhor para a carreira dele. O piloto não tem que pensar o que é melhor para o país dele ou para a imagem dele. O piloto tem que pensar o que é melhor para a carreira dele. E eu acho que para a carreira de um piloto é muito melhor pilotar em condições iguais numa Force India, numa Toro Rosso, que seja, do que ficar se sujeitando a ordens de equipe, a romper o lacre do câmbio para perder 5 posições só para o seu companheiro largar na fila par, ou na fila ímpar. Esse tipo de coisa, para mim, o piloto tem que pensar antes de tudo na carreira dele, que é o que Rosberg e Hamilton fazem hoje em dia. Eles estão pensando acima de tudo na carreira deles. E eu acho que isso é super válido. Na hora que o piloto começar a pensar como funcionáriozinho de equipe,
vai ser a hora em que ele deixa de ser um pouquinho piloto e passa a ser um mero funcionário de uma empresa. Não tenho nada contra ser um mero funcionário de uma empresa. Todos somos. Mas o automobilismo é diferente. Ali o cara tá brigando por ele. Na hora que apaga a luz vermelha, ele briga por ele. Né? Mais do que qualquer coisa. É ele contra todo mundo. Então, a resposta para a pergunta em termos de carreira do piloto, para o Brasil talvez não seja, mas eu estou dizendo aqui que eu não consigo analisar com o melhor lado para a bandeira brasileira. Para a carreira do piloto, na minha opinião, é melhor correr em condições iguais numa equipe menor. Até porque ele pode brilhar e um dia ir para uma equipe maior. Ora como não. Uma McLaren, que nesse grande prêmio da Alemanha em 2000, tinha chance de fazer um jogo de equipe. O Coulthard estava na frente do Mika Häkkinen na tabela de pontos. Nem se cogita uma coisa dessa. É uma equipe que corre de corridas, né, gente? É uma equipe que corre, que sabe o que está fazendo e sabe o esporte que ela pertence, ao contrário de outras. E para fechar aqui o comentário do Bunnyman, né? Senti falta do rádio do Rubinho após a bandeirada, mas logo depois vi que não era necessário, pois foi emocionante sua chegada aos boxes com todos em sua volta. A primeira vitória é realmente inesquecível para aquele que foi apenas um brasileirinho no gigante mundo da Fórmula 1. Ele coloca um hashtag aqui, chupa caceta e planeta. E o slogan na Globo, Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Que brega. E, Rosa, temos um comentário aqui também do Marcelo Cesarino, né? Eu queria que você comentasse a falar do que o Cesarino escreveu. Corrida muito boa, com uma atuação de gala de Barrichello, mas teve sorte com a entrada do safety car e o vacilo da McLaren na primeira entrada do safety car, que deixou o Coulthard no fim do pelotão. Muito bom ver o velho Hockenheim, o melhor ainda, sem DRS, rápido e com ultrapassagens aos montes. A gente tem que citar aqui também, né, o Rosa, as coincidências da vida. Teve o maluco que entrou, que foi muito bom pro Barrichello ali. E a segunda vitória do Barrichello, para quem não se lembra, também foi com o maluco na pista. Então meio que ficou marcado ali, né? Entra maluco na pista, Barrichello vence. Não, a segunda não. A de 2003. Ele ganhou 4 corridas em 2002. Em Silverstone, né? Em 2003 teve. Que, por sinal, em 2003 é o mesmo que invade... Por falar em Olimpíadas, né, que teve comentário de Olimpíadas, o que invadiu a pista em 2003 é o mesmo que agarra o Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona em 2004 durante as Olimpíadas de Atenas, né, que é um caso... O Raposo tem uma certa razão. Raposo, eu acho que você quis dizer, faz igual o narrador, assim, quando erra, né, tenta sair pela tangente. A segunda grande vitória de Rubens Barrichello, né, aí acho que pode dizer que foi, né. Aí o Raposo... Bom, enfim, é o Raposo que tem que falar. Mas acho que a questão do DRS, o Campos já falou, né? Era uma pista de características únicas, né? Um circuito com 3 longos trechos de aceleração máximo, né? Então, assim, é uma prova, algo que não existe mais na Fórmula 1, né? Quase 80% da volta, mais de 80% da volta em aceleração plena, né? Existe Monza, Rosa. Não, mas então, só que assim, já é diferente, né? Já é de uma outra categoria de... Tem mais média de velocidade, uma média de velocidade mais alta. A média é maior, sim. Maior. Sim, a média é maior, mas mas ainda assim é um circuito diferente. É um circuito que não tem a extensão, principalmente, que é um fator que a gente já mencionou, que é preponderante aí para o que é a Hockenheim, né? É bem interessante isso. E aí, os pontos que o Cesarino menciona e que você mencionou a respeito dos eventos que ocorreram, que ajudaram também ao Barrichello conseguir a vitória, isso é uma coisa interessante, né? Mesmo nessa prova que nós concordamos que foi muito boa, ela precisou de um grande evento externo para poder solidificar uma história. Quer dizer, o imponderado também entra nesse fator, né? Ninguém nunca imaginaria que alguém entrar na pista causando a interrupção da prova naquele momento.
É impressionante isso, né? Nós temos vários elogios a se fazer, mas também temos que fazer a crítica, e a crítica aí é pesada porque é um fator de segurança, e a gente já viu isso acontecendo em vários lugares do mundo, mas é um fator de segurança que tem que ser levado muito a sério, porque entrou um cara entrar Não na levam, pista. Rosa, mas não leva. Não? Não leva. As pistas do mundo, da Europa, elas contam com a boa vontade das pessoas. É como a Europa em si. Conta com a boa vontade, vai alguns malucos às vezes e atrapalham o dia a dia. É o microcosmo, isso aconteceu na corrida, é um microcosmo do que é a Europa. Se alguém tiver maldade, vontade de fazer maldade, faz, porque eles não contam com a maldade, eles contam com a boa vontade. Muitas das pistas lá é uma cerca na altura, a sanidade, é uma cerca na altura do ombro. Muitas das pistas, que se a pessoa quiser, se tiver gente mal intencionada, vai lá e faz. Sim, isso sem dúvida. Acho que pistas assim que tem uma segurança maior são mais as pistas asiáticas hoje em dia, né, que já são também já são bem diferentes das que foram feitas antigamente. Singapura, o ano passado, a corrida foi parada porque tinha um cara andando do lado da pista, né? Sim. Singapura, o ano passado. Sim, isso é verdade. A China... Rosa, eu acho que eu vou destruir o seu argumento. Acabei de lembrar, na China, também no treino do ano passado, uma pessoa, um cara careca, negro, enfim, cruza a reta principal do autódromo da China em pleno treino de sexta-feira. Não sei se os asiáticos são tão assim, não. Hein? Mas, curiosamente, esses dois casos, as punições foram bem severas, mas assim, isso é até também para poder evitar esse tipo de caso. Mas eu falo que assim, a segurança em parte é maior, porque as pistas são maiores, já foram construídas pensando em facilidades, né? E tem a questão dos países terem legislações mais severas. Então, assim, tem uma mudança. Isso tem essa diferença. Que pode acontecer isso em qualquer lugar, acontece até nos Estados Unidos, né, que teoricamente seria o último, para mim, o último país do mundo, que, né, o mundo civilizado, o mundo perfeito, mas acontece por causa da questão que você mencionou, da sanidade das pessoas e talvez a falta de respeito que elas possam ter com a própria vida delas, né. E em Monza, eu já contei isso aqui, em Monza tem um local dentro da pista em que você tem um guarda-reio entre você e a pista. Eu estava andando, olhei para o lado e levei um susto, porque o guarda-reio, inclusive, estava aberto na hora que eu passei, é um guarda-reio móvel que abre e fecha para carros de serviço passarem, e na hora que eu passei ele estava até aberto. Então, você olha para o lado, de repente você não vê nada entre você e aquela mancha que é o carro de Fórmula 1 passando durante um segundo na sua frente. Claro, longe, né? Não é bem ao lado da pista, é como se fosse um túnel mais descoberto, mas é só para ter uma ideia, para o ouvinte ter uma noção de como essas pistas, elas são... Eu acho muito legal isso, sabe? Eu acho muito legal esse estilo de vida em que você não precisa enjaular torcedores para... Uma hora vai acabar tendo que acontecer alguma coisa, inclusive, mais uma vez, vou falar aqui da sociedade europeia, mas uma hora eles vão acabar tendo que fazer alguma coisa, mas é uma pena, porque é legal, você sente que é legal, você tem a liberdade de fazer, mas eles sabem que 99% das pessoas, infelizmente, há pouco tempo era 100%, não vai fazer nada, as pessoas sabem o local delas, sabem até onde elas podem ir, e normalmente isso é respeitado. E temos aqui uma pergunta do Marcelo Cesarino para Fábio Campos. Opa, eu achei que ele tivesse... Me disseram aqui fora do ar que ele tá bravo comigo, né? Porque eu escarachei o que ele falou na semana passada por ter votado numa corrida para ela perder. Eu nunca vou entender isso. Me falaram aqui que ele tá bravo comigo, mas qual é a pergunta, Raposo, que ele me faz? No fim da corrida, mostraram várias vezes o Schumacher contente. Ele ficou contente pelo Rubinho ou pelos pontos que a vitória do Rubens tirou da McLaren? Não vale dizer as duas coisas. Não pode ficar em cima do muro. E o Fábio Campos não poder ficar em cima do muro, aí você complica a vida dele, Cesarino. Eu já fiquei em cima do muro em alguma questão aqui? Tem alguma questão que segunda atrás de segunda eu fico em cima do muro aqui? Não, eu acho que você pensou uma pessoa e falou outra, porque... Não sou eu. Então agora você fala quem é que fica em cima do muro aqui. É ele mesmo. Um dia desse ele usou, acho que é um programa que eu estava ausente, ele até falou, ele quase falou literalmente, ele até se corrigiu, ele falou, não, peraí, eu não posso falar literalmente, porque realmente eu não estou sentado em cima de uma mureta. Né? Ou seja, ele mesmo, ele sabe que é ele quem fica em cima do muro. Eu acho o seguinte, Cesarino, vou responder brevemente.
A relação Schumacher e Barrichello, eu acho que ela foi se desgastando ano após ano. Né? De 2000 até 2005, quando eles correram juntos, cada ano foi pior. Como a gente está falando do primeiro ano em que eles são companheiros de equipe, né, eu me lembro que eles até jantavam juntos, né, as famílias jantavam juntos, eles nos convidavam, a esposa, iam jantar na casa do outro. O Barrichello contava, esse final de semana jantei na casa do Schumacher, coisa que no final do período dos dois era impensável. Então, como essa corrida é uma das primeiras do Barrichello na Ferrari, eu acredito que era genuíno, sim. Ele viu que o cara ia ganhar a primeira, aquele foi o momento. Vamos tirar a bandeira do Brasil, gente. Né, tava vendo a narração do Murray Walker. E é impressionante o Murray Walker, cara, como ele exalta realmente, poxa, a primeira vitória do Barrichello de uma maneira extraordinária. Aquilo ali parou mesmo um pouco a Fórmula 1 mesmo. Aquilo foi uma notícia de muito impacto, né? Porque ele já era um piloto experiente, já tinha 7 anos na categoria. Enfim, ali foi... O Barrichello, se tem uma coisa, ele pode ter todos os defeitos e qualidades, mas se tem uma coisa que ele tinha, era o reconhecimento da Fórmula 1. Né? Me lembro da última vitória dele em Valência, né, na Espanha, em 2009, com a Brown, em que ele é absolutamente saudado por um corredor de mecânicos de todas as equipes, praticamente. Fizeram um corredor polonês, como diria o outro, para bater palma para ele. E isso é raro. Vocês se lembram disso, vocês ouvintes? Algum outro piloto passando por isso? Então, esse reconhecimento o Barrichello tinha, e eu acredito que o Schumacher ficou um pouco por causa disso também. Meu Deus, o menino vai ganhar a primeira dele, e de uma maneira absolutamente inesperada. Alguém quer comentar sobre essa pergunta? Vou falar não especificamente da pergunta, mas também dessa recepção toda, sabe? Às vezes o Schumacher nem precisaria estar ali, ele, a esposa, você vê o Coulthard, o Hackney, todo mundo cumprimentando o Barrichello. Eu confesso pra vocês que eu fiquei até bem emocionada nesse final de corrida, foi muito legal assistir. Eu acho que quando o piloto vence pela primeira vez é sempre muito, né, emocionante. E teve todo esse momento, né, teve toda essa atmosfera, até a hora que ele chegou, que ele saiu do carro, que chorou no pódio, né. Eu vejo algumas pessoas que criticam esse fato, enfim, as comemorações do Barrichello, né, que eram bem particulares. Hoje em dia ele continua dando sambadinha na Stock Car. Hã? Chorar é um defeito? De maneira alguma, é expressar a sua emoção. E se fosse um defeito, pode anotar na minha lista aí. Porque... Eu digo o piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 pra você que ganha, vai pro pódio e chora, pra você é um defeito? Não, ele é um ser humano. Ele tem aquela concentração durante X voltas de fazer o trabalho dele, de ser agressivo, e quando ele sai, às vezes é a maneira dele extravasar um sentimento, uma situação, uma vitória, às vezes até perder um título, perder uma posição que poderia lhe levar ao pódio. Então eu não vejo problema nenhum com isso. E os grandes já choraram também, né, Bárbara? Os grandes já choraram, né? Muitos desses que criticam o Barrichello e eles acham que o Schumacher é a maior maravilha do universo, se esquecem que o Schumacher chorou quando em Monza, em 2000, conseguiu a 41ª vitória dele, que igualava o Ayrton Senna naquela corrida em 2000, no Grande Prêmio da Itália. E quando ele se despediu, né? A primeira despedida que ele fez em Monza e tudo mais. Nossa, eu chorei, ele também, todo mundo. Eu acho que não teve... Talvez Thiago Raposo, não sei. Mas como é Schumacher, né? Também é meio suspeito. Mas eu acho que todo mundo fica emocionado. E isso é legal, né, gente? Não é um esporte só... Somos humanos, temos emoções. E é bom expressar. Concordo. Eu queria que você trouxesse as suas anotações, Bárbara. Já são... Pra gente encerrar o quadro, já são conhecidas do nosso público e tão esperada. Então vamos lá, eu vou contar aqui nos bastidores que tem fotos de comida me agredindo nesse momento no nosso chat, obra do grupo do WhatsApp, então fica até a propaganda, que vocês quiserem saber o que é isso, vocês podem entrar no nosso grupo do WhatsApp. Mas vamos lá, anotações. Anotei, claro, né, esse slogan das Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil, até porque a gente está nesse momento histórico, daqui a pouco começam as Olimpíadas, então foi interessante. Qual o slogan das Olimpíadas 2016, por favor? Cara, eu vou falar que eu não tenho a menor ideia, porque eu não vejo TV. Vamos buscar essa informação, continue essa informação. Continue. Porque se a gente fizer o paralelo com o nosso final de semana de Fórmula 1, não se falou do slogan das Olimpíadas, mas da tocha, meu Deus do céu, viu? Guarda aí que a gente já fala disso. No comecinho da corrida, né, sempre que eu escuto o Verstappen me puxa aqui, eu falo, nossa, era o pai correndo ainda, né, que o Galvão falou, o Verstappen era o 7º e já queria passar 2, e realmente conseguiu.
E frases de Galvão O Bueno, Marx né? tinha 3 anos nesse dia, Bárbara. Engraçado isso, né? Nossa senhora. Era um É bebê. surreal. É surreal isso. Boa palavra, boa definição. Aí lá vem Galvão, né? Quando o Barrichello consegue ultrapassar o Verstappen e o Herbert, ele fala: ultrapassagem no limite extremo, pra lá de onde a cautela manda. Que é um erro de português, inclusive, né? Porque todo limite já é extremo. Senão não era limite. Assim como os nossos, literalmente, aqui nesse programa, né? Mas os nossos eu faço questão de policiar e dizer no ar se vocês errarem. Ao contrário deles que continua divulgando o erro de português. Enfim, toca o bar. Aí o Galvão dizia que vai renascendo nos anos 2000 a Fórmula 1 da emoção. É uma frase importante. Sem dúvida. E ele fala também: Schumacher vai começar a ter sérios problemas de pressão. Esse ano a Ferrari sai da fila de 21 anos. E baita pressão. Saiu né, mesmo. E acertou nesse caso, saiu. Aliás, isso é bom ressaltar. Você acabou de falar uma coisa. Esse momento do Grande Prêmio da Hockenheim 2000 talvez tenha sido, em toda a história Barrichello e Schumacher, o único momento em que o Barrichello se aproxima do Schumacher na disputa pelo título. O único. Em 2000, que ele saiu de Hockenheim, 10 pontos, se não me engano, né, atrás do Schumacher. Nunca mais, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2001, o Barrichello chegou perto do Schumacher. Pode ter tido ali nas 2 primeiras corridas do ano, que ali é aquela coisa que está tudo embolado. Mas em termos de campeonato já avançado, esse foi o único momento em que talvez se pode pensar: opa, será que dá para arranhar o título? Em todos os outros anos, Barrichello e Schumacher, isso não foi sequer, não teve a menor chance de se pensar isso. E eram 10 pontos Bárbara mesmo. Franzin, Oi. eu tenho informação da vinheta da Globo, se você quiser. Nossa, por favor. Somos todos olímpicos. Que bonito. Nossa, acho que eu prefiro a de 2000, gente. Mais brega, Que é mais... Entrega. Mas Não gostei. é retirada de nenhuma campanha de internet com hashtag Somos Todos. Não, imagina. Continue. Boa. Mas então, Campos, estou aqui com a classificação daquela época aberta. O Schumacher tinha 56 pontos, o Barrichello 46. Só que no meio tinha o Hackney e o Coulthard empatados com 54. Bem lembrado. Pois é, nunca mais, repito pro ouvinte, nos anos Ferrari, o Barrichello chegou a sequer, que isso aí é apenas um sonho, né? Os 10 pontos, né? Dava pelo menos para sonhar. Nem sonhar foi possível nos anos seguintes. É verdade. E quando entrou o fã maluco na pista, né? O Galvão começou a dar uma criticada, que ele falou: choveu, e alagou toda a pista na sexta-feira, alagaram os túneis, e agora tem um bêbado. E o Reginaldo, ele sempre faz os melhores comentários nessa situação, que ele fala: tenho a impressão que é um suicida. Eu adoro o Reginaldo. Da outra vez ele também falou alguma coisa: eu acho que ele vai se explodir. Tipo, alguma coisa assim. Ai, Reginaldo, é muito legal. Era um funcionário, o Murray Walker até percebe o símbolo da Mercedes na roupa do cara. Eu não consegui ver, mas era um cara demitido da Mercedes que foi protestar, só para deixar claro o fato qual é. E tem também, né, que eu já dei uma citada, que é o Burt chora na cabine, né, quando o Barrichello estava quase vencendo. Vem para os metros finais, finalmente vai chegar, e olha o Schumacher acompanhando. E aí eu fiquei pensando, né, mas o Burt era o piloto de testes, e como é que era esse link, né? É claro, né, nessa época eles iam nas corridas, né, não é igual hoje, que eles ficam narrando aqui do Brasil e tudo mais, gente. Parece que, né, como a cabeça vai mudando, né? Como é que o Burt era piloto Mas ele não era da Ferrari ainda, né? Ele seria da Ferrari no ano seguinte. Ele ainda era Jaguar nessa época. Mas é engraçado, né? Que agora todas as transmissões são aqui e você fica meio condicionado a pensar que sempre foi assim. Mas não, a Globo mandava equipe, todo mundo ia pra pista, né? Tava ali, Galvão fazendo seus relacionamentos no sábado à noite no jantar. Bom, mas tem mais algumas frases aqui só para não alongar muito, né? O Galvão fala: nós vamos ouvir o tema da vitória que há 7 anos não tocava. E o Reginaldo fala: e essa foi a mesma pista onde o Fittipaldi conseguiu os seus primeiros pontos. Então, às vezes dá para pescar umas informações legais aí na transmissão. O bloco acabou, Raposo? Posso só deixar uma última coisa ou ainda tem algum e-mail, alguma pontuação aí? Você pode tudo aqui. Não, só deixar registrado a prova ridícula dos outros brasileiros, né? Foram muito mal, né? Aliás, os dois foram muito mal na Fórmula 1, né? Tanto o Zonta como o Diniz. O Diniz é sem dúvida o pior brasileiro, que, na minha opinião, que guiou a Fórmula 1. Ricardo Rossetti. Não, eu acho que o Diniz era pior do que ele. O Rossetti, pelo menos, demonstrou outras coisas durante a carreira.
E o Zonta, que, né, impressionante como o Zonta se especializou em jogar fora oportunidades, e nessa corrida também, bateu com o Villeneuve. Estava andando em quarto na hora que a chuva começou. Eu sei, pedi demais, talvez, para o cara fazer pneu seco em pista de chuva, mas outros conseguiram, e ele ali podia ter colocado o nome dele, além de ter tirado o Ralf Schumacher num erro crasso, enfim. Os brasileiros, o Diniz também, né, bateu com a Alesi num erro, né, impressionante o nível baixo dos brasileiros nesse ano, digamos assim, com exceção do Barrichello. Ô Raposo, só para completar a minha participação também nesse bloco, vale lembrar, e eu até lembrei dessa história fazendo buscas a respeito da corrida, que na Jovem Pan teve um fato especial, que a última volta foi narrada pelo Nilson César, que era o titular. Ele estava afastado por um problema de saúde, então tem até no YouTube, se vocês procurarem, a corrida como estava sendo transmitida pela Jovem Pan, ela foi na época pelo Vander Luiz toda, e chegou no final e o Nilson César narrou a última volta, né? E ficou bem legal, ficou marcante. Eu já tinha lido essa história há algum tempo, e por conta de buscar informações a respeito do que aconteceu, tem esse caso curioso. Rosa, na verdade, ele estava afastado. Aliás, esse quadro devia mudar o nome, né? Para Corridas Clássicas e suas transmissões. Ele estava afastado, eles ligaram para ele durante a corrida apenas para ele fazer um comentário. O pessoal da transmissão oficial perdeu o sinal, ou seja, ele teve que ficar no ar e ele teve que narrar totalmente sem saber, foi totalmente aconteceu uma coisa, enfim, os caras que estavam narrando, não sei quem eram, enfim, mas perderam o sinal, ou seja, ele estava apenas como convidado, ligaram para ele fazer um rápido comentário e ele acabou narrando a corrida até o final. Isso que é curiosidade. O pessoal que é cultura pura. Então, com esse comentário, nós fechamos o quadro das corridas clássicas. A gente vai continuar falando de Fórmula 1. Agora a gente vai falar sobre o GP da Hungria. Antes eu peço licença para vocês, para passar rapidamente a vinheta do quadro.